Olá a todos! Nessa videoaula nós vamos falar de conjuntos numéricos e vamos apresentar dois conjuntos especiais, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Então vamos iniciar a aula. Então vamos definir aqui o conjunto dos números naturais, que é nada mais nada menos como 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ele representa aquela noção de contagem. Um comentário aqui é que existem autores que vão trabalhar onde zero não é um número natural, e existem outros autores que entendem que zero não é um número natural. Então aqui eu vou considerar, na maioria das vezes eu não considero, mas aqui eu vou considerar zero um número natural. Então, propriedades dos números naturais. Observe que para qualquer A, B, C número natural, você pode, por exemplo, se você quiser somar A por B por C, tanto faz você começar primeiro a somar AB e o resultado você somar por C, ou você primeiro faz a soma B mais C para depois realizar a soma com A. A mais B é a mesma coisa que B mais A, ou seja, você pode trocar a ordem das parcelas. A mais o nosso número zero dá o próprio A. Você quer fazer A vezes B vezes C. Você pode começar a fazer A vezes B e o resultado você multiplicar por C, ou ainda você primeiro faz o produto B vezes C e o resultado você multiplica por A. A vezes B é igual a B vezes A. E uma propriedade que é chocante para muita gente é que A vezes 1 dá o próprio A. E resumindo também, fazendo uma mistura da propriedade da multiplicação com a soma, você pode aplicar o famoso chuveirinho, né? Então, quando você faz A vezes B mais C, isso é a mesma coisa que A vezes B mais A vezes C. Então, a ideia aqui é apresentar um resumo das propriedades dos números naturais. É claro que existem outros teoremas e outros resultados que tornam a teoria um pouco mais sólida, no sentido de que podemos resolver uma gama de exercícios maior. Então, como aqui é uma coisa introdutória, nós já vamos apresentar o conjunto dos números inteiros e em seguida nós vamos resolver alguns exercícios mais básicos. Então, apresentando o conjunto dos números inteiros, ele é nada mais nada menos que você considerar o conjunto dos números naturais e vamos dizer assim, o seu oposto, né? Os seus negativos. Então, além do zero, um, 2 e assim por diante, você tem o menos um, menos 2, menos 3 e assim por diante. Onde a gente trata menos zero igual a zero, né? É o mesmo elemento. Dentro da propriedade dos números inteiros, ele possui, além das propriedades dos números naturais já citados, existe uma propriedade que para qualquer número inteiro vai existir um outro número que nós estamos chamando de menos a, de tal modo que a mais o menos a é igual a zero. Então, pegando um exemplo dentro da propriedade, imagina, por exemplo, que o seu a seja igual a menos 5. Então, nesse caso, quem vai ser o nosso menos A? Vai ser o menos 5. Por quê? Menos com menos dá mais, menos 5 mais 5 dá zero. Mas por que eu posso dizer que menos com menos dá mais? Eu acho que vale a pena essa explicação. Então vamos lá. Imagine o seguinte: como dá para perceber, qualquer número, por exemplo, o 1 vezes o zero dá zero. E menos um vezes zero também dá zero. Então, essa informação é importante. O zero, e você pode escrever ele como um menos um. Então, aqui vai ficar um menos um igual a zero. A gente pode aplicar a distributiva. Então, vai ficar menos um vezes um mais menos um vezes menos um igual a zero. Então, menos um vezes um mais menos um vezes menos um. A gente já viu que menos um vezes um dá o próprio menos um. Porque qualquer número multiplicado por um vai dar o próprio número. Então, aqui vai ficar menos um
menos 1 igual a zero. Então, como essa conta dá zero, e você tem uma soma que dá zero, a única possibilidade dessa soma dar zero é se esse número aqui for igual a 1. Então, menos 1 vezes menos 1 tem que ser 1. Por quê? Porque o único número de tal modo que menos 1 mais alguém dá zero é se esse número for igual a 1. Então, por isso que a gente diz que menos com menos dá mais. É mais para poder preservar a propriedade da distributividade e o fato de qualquer número multiplicado por zero dar o próprio zero. Existe um conceito que é importante nós estudarmos, que é o conceito da divisibilidade. Então, dizemos que um número inteiro A é divisor de B, e aí nós vamos denotar por A traço B, quando você é capaz de mostrar um número C tal que C vezes A é igual a B. Então, A divide B, C e somente C, existe um C número inteiro, tal que C vezes A é igual a B. Então, existem algumas notações. Então, deixa eu só fazer uma observação através de um exemplo numérico. A gente sabe, por exemplo, que 3 ele é divisor de 15. Por que que a gente pode dizer que 3 é divisor de 15? Porque você é capaz de escrever 15 como 3 vezes algum número. Que número é esse? É o 5. Então, o nosso C aqui é o 5, o nosso A é o 3, o nosso B é o 15. Então, 3 é um divisor de 15, ou seja, 3 divide 15. E você também tem o conceito do múltiplo, que é pensando, por exemplo, à medida que você vai catalogando todos os divisores do seu número inicial. Como assim? Então, vou apresentar aqui uma anotação para ficar mais fácil. Esse dq é o conjunto dos divisores de q. Então, se a gente quisesse calcular, por exemplo, o nosso d15, quais são os divisores de q? Ou seja, quais são os números que dividem 15? Então, vai ser o mais ou menos 1, mais ou menos 3, porque o 3 também divide 15, menos 3 também, mais ou menos 5 e mais ou menos 15. Agora, o que seria o conjunto dos múltiplos de 15? É você pegar todos os números de tal modo que esses números aí são divisíveis por 15. Então, você tem o mais ou menos 15, o mais ou menos 30, mais ou menos 45 e assim por diante. Então, vamos introduzir essa anotação para resolver alguns exercícios. Então, descreva alguns desses conjuntos. Aqui, eu vou deixar como exercício o D6, o D menos 18, mas eu vou querer trabalhar aqui com vocês o D menos 24, interseção D 16. Então, como é que seria esse conjunto? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é descrever o conjunto D20 menos 24. Então, nós devemos encontrar todos os números que são divisores de menos 24. Nesse caso, é o mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4. Opa, 5 não é, mais ou menos o 6 é, 7 não dá, o 8 também não, o 8. Não, o 8 é sim, perdão. É o 7 vezes 3, o 8 vezes 3. 9 não dá, 10 também não, 11 não, mas 12 dá. Então, falta mais alguém? Não. E agora, mais ou menos 24. Pronto. Agora, vamos marcar o D. Cadê? 16. Então, todos os números são divisíveis por 16, que dá mais ou menos 1, mais ou menos 2. 3 não, aí vai dar mais ou menos 4, o mais ou menos 8 e o mais ou menos 16. Então, como eu estou olhando a interseção entre os conjuntos,
eu tenho que olhar os elementos que estão nos dois. Então, mais ou menos 1 está tanto no conjunto de cima quanto no conjunto de baixo. Ocorre o mesmo para o 2. O 3 está em cima, mas não está embaixo. O 4 está em ambos. O 6 só está em cima. O 8 está em ambos. O 12 só está em cima. O 16 só está embaixo. E o 24 só está em cima. Então, a interseção entre os dois conjuntos é mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4 e mais ou menos 8. Então, isso aqui, observe que nós podemos olhar para o máximo dos divisores, né? Porque esse conjunto é limitado. Então, nesse caso, a gente diz que o 8, a gente pensa em números positivos para essa interpretação, o 8 é o máximo divisor comum entre menos 24 e 16. Agora, vamos resolver um exercício que envolve múltiplos. Então, um m de menos 9 interseção m de 6. Então, deixa eu até anotar aqui, né? Estamos interessados em calcular um m menos 9 interseção m de 6. Note que, como é que vai funcionar aqui o m de menos 9, né? O m menos 9. Ele vai ser mais ou menos 9, mais ou menos 18, mais ou menos 27 e assim por diante. A gente pode descrever esse conjunto como conjunto de todos os números que são da forma 9 vezes k, aonde k é um número inteiro. Feito essa observação, a gente pode explorar a mesma coisa com o M6. O M6, bem, seria mais ou menos 6, mais ou menos 12, mais ou menos 18, mais ou menos 24 e assim por diante. A gente pode traduzir esse conjunto como o conjunto de todos os números da forma 6 vezes Q, aonde Q é um número inteiro. Se eu estou interessado em todos os números que são da forma 9 vezes K e 6 vezes Q, então eu tenho que buscar essa estratégia de como identificar esse formato. Então, se eu igualo, por exemplo, 9K com 6Q, eu preciso, vamos dizer assim, ver qual é a relação que existe entre K e Q. Bem, uma das coisas que a gente pode fazer é fatorar, porque note que o 9 ele é a mesma coisa que 3 ao quadrado. E o 6 ele é a mesma coisa que 2 vezes 3. E aí o que acontece? Se esses dois números são iguais, note que do lado esquerdo você não tem o fator 2. Então o K ele tem que ser duas vezes alguma coisa. Então o K ele tem que ser 2 vezes alguma coisa. Digamos que esse alguma coisa é um M. Por quê? Porque eu preciso que apareça o 2 aqui. Só que aqui, se vocês observarem do lado direito, só tem um fator 3, né? Porque aqui está 3 ao quadrado, mas aqui só tem um fator 3. Então o nosso Q ele tem que ser 3 vezes alguma outra coisa. Agora, se você substituir essas informações nessa equação inicial aqui, o que acontece? O nosso 9K, se você troca o K por 2M, vai ficar 9 vezes 2M, que é igual a 18M. E se você quiser trocar o 6Q pela relação que a gente obteve, então vai ficar 6 vezes 3N, que é a mesma coisa que 18N. Então, qual é a conclusão? Que a interseção entre esses dois conjuntos é justamente o M de 18. Por que 18? Porque é o número que aparece aqui. Então seria, vamos listar alguns números. Mais ou menos 18, mais ou menos 36 e assim por diante. Note que esse conjunto possui infinidade de elementos. São infinitos elementos nesse conjunto. Só que existe um menor deles. O menor deles é justamente o 18. E aí, nesse caso, a gente diz que o mínimo múltiplo comum entre menos 9 e 6
é 18. Então, fica como uma recomendação refletir sobre algumas questões que estão aqui. Então, sendo A e B dois números inteiros, responda. D de A e D de B podem ser disjuntos? Vamos conversar juntos sobre isso. É possível que nenhum divisor aqui de A também seja divisor de B? Acontece que não, né? Porque ele é divisor de todos os números. Um divide A e um divide B. Então a resposta aqui é não. Que nome se dá ao número m tal que essa propriedade ocorra? Bem, note que se a gente for se inspirar nesse exercício aqui, o que na prática a gente fez, ó, d de menos 24 interseção d de 16, a gente concluiu que isso aqui é exatamente o d de 8. Então a gente pode dizer que esse 8 ele é um divisor comum. Nesse caso, mais do que isso, ele é o máximo divisor comum. Então, esse número m, a gente pode dizer que ele é o máximo divisor comum entre A e B. Quando d de A interseção d de B dá mais ou menos 1, qual a relação que existe entre A e B? Então, se os únicos divisores que são em comum entre A e B é o 1 e o menos 1, o nome que a gente dá é primos entre si. Então, isso aqui, então, só para responder bonitinho, é o MDC, e aqui é primos entre si. Vou colocar aqui embaixo. Primos entre si. Em que caso ocorre que M de A está contido em M de B? Então a gente pensa o seguinte: quanto menor é o valor de B, maior é o conjunto dos múltiplos. Pensa, por exemplo, no M de 3. Você começa mais ou menos 3, mais ou menos 6, mais ou menos 9 e assim por diante. Se você começasse do M de 9, você começaria do 9, depois 18, 27. Então, dito isso, o que a gente pode fazer? A gente pode considerar o B um número que divide A. Se B divide A, isso quer dizer que A é igual a algum número C vezes B, porque o B divide A. E se A é C vezes B, isso quer dizer que A ele é um múltiplo de B, ou seja, ele pertence ao M de B. Então, note que se A pertence ao M de B, vai implicar que o M de A está contido em M de B, pois X pertence ao M de A, isso implica que X tem que ser A vezes alguma coisa, digamos alfa. Só que se X é A vezes alfa, e A é C vezes B, isso é alfa vezes C vezes B, só que alfa vezes C é um número, logo isso implica que X pertence ao M de B. Então, sob que condições a gente pode dizer que o M de A está contido em M de B? Quando B divide A. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Então, até peço que vocês possam curtir o vídeo, dar feedbacks, podem colocar as dúvidas de vocês, até mesmo sugestões de melhorias. E até a próxima.